Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na primeira parte do Evangelho, Jesus está rezando num lugar retirado. Jesus está em oração a sós com o Pai. Essa parte do Evangelho é tão importante e nós devemos colher a graça que Jesus nos oferece. Ele reza num lugar à parte para nos ensinar que nós devemos rezar com silêncio, com atenção. Ele não reza em qualquer lugar, ele se retira para rezar. Irmãos e irmãs, como está a sua vida de oração? Na sua casa, tem um cantinho de oração? Se você tem o seu altar, deixe seu comentário, fale da importância de preparar a sua oração. Partilhe conosco o método que você usa para rezar, para falar com Deus. O que Jesus quer nos dizer é que você precisa se retirar das preocupações e encontrar o melhor lugar para rezar. Jesus está dizendo que a oração é um encontro com muita intimidade com o Pai, onde nós nos sentimos unidos a Ele. Você se sente unido a Deus quando você reza? Experimenta a comunhão de Deus na sua vida? Nós precisamos aprender a rezar, a estar a sós com Deus, sem o nosso pensamento estar agitado. Se você tem dificuldade para rezar, experimente fazer um exercício que muitos monges fazem, é o controle da sua respiração. Você vai começar a oração respirando fundo, soltando o ar bem devagar, respirando profundamente. E você vai repetir isso 5, 10, 15 vezes. Em algumas espiritualidades católicas, esse controle da respiração na hora de soltar o ar devagar é acompanhado por pequenas frases de oração. Assim nós nos colocamos diante de Deus, acalmamos o nosso pensamento para não ficar acelerado, angustiado. Acalma-se também o coração e ali nós vamos entrar em oração. O retirar-se de Jesus não é somente estar em um lugar silencioso, é se concentrar profundamente, se retirar das preocupações. Se a gente rezar de qualquer jeito, a gente não sai fortalecido da oração. Quando você prepara o lugar, tem um método para rezar, aí você vai sair diferente desta oração, porque ali você encontrou Deus. Então a oração deve ser encontro com o Senhor. Depois, Jesus está ali com os discípulos e vai fazer uma pergunta. Quem diz o povo que eu sou? A oração de Jesus se reflete no diálogo com os discípulos. Ele está falando da sua identidade. Ele está falando que ele é Deus, é o Messias. Da oração ele traz esse fruto, essa pergunta. E os discípulos começam a responder o que a multidão fala de Jesus e oferecem ali uma resposta confusa, incompleta. Depois Jesus
como fruto deste encontro com o Pai na oração, ele faz uma pergunta muito pessoal aos discípulos. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro dá a resposta completa. Ele é o Cristo de Deus, é o Messias. A partir daí, Jesus diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado. Irmãos e irmãs, ele vai ressuscitar no terceiro dia. Se Cristo sofreu e experimentou a ressurreição, não pense que você sofre mais do que os outros, que a sua vida é pior que a vida dos outros. Lembre-se, Jesus sofreu por mim no Calvário, no madeiro da cruz, e depois ressuscitou. Lembre-se do sofrimento de Cristo para meditar o sofrimento na sua vida. Você vai dar sentido, vai dar razão, vai dar significado ao seu sofrimento. É o que Jesus faz na cruz. Ele dá significado à cruz. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o dia de São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio. Gostaria de recordar uma frase deste homem que se dedicou a Deus, à igreja, aos pobres, ao próximo, onde ele fala do amor, com as seguintes palavras: amar significa dar aos outros, especialmente a quem precisa e a quem sofre, o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos, e de dá-los sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho. Que a vida deste homem que se dedicou a Deus possa também nos ajudar a amar nesta medida, amar com alegria, renunciando ao nosso orgulho, ao individualismo, para nos realizarmos na fé cristã. A fé cristã se resume no amor, na entrega, na doação. Que a bênção de Deus possa estar com você, com a sua casa, com a sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus desça sobre vós com a intercessão do Padre Pio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.